Como a igreja de Atos dos Apóstolos responde às crises, problemas e perseguições que sofre? Atos 11, 19 a 26. O que vemos é que esta igreja segue com a sua missão. Ela não perde o foco daquilo que Deus a chamou a ser e a fazer. Eles vão se espalhando com a morte de Estevão por mão de Saulo, e por onde vão pregando o evangelho, vão compartilhando a graça e o amor de Deus, e vão subindo ao norte de Israel, fugindo de Jerusalém, e chegam até Antioquia, já é um outro país, e ali estabelecem uma comunidade. Veja, de uma situação tão dura, tão difícil, que é a perseguição, a morte de Estevão, e não apenas de Estevão, mas Saulo sai perseguindo e aprisionando muitos irmãos em Cristo. A igreja, ela usa toda essa situação tão dura, tão complexa, para pregar o evangelho, para continuar essa comunhão maravilhosa com o Senhor, e continuar dando vazão e crescendo na missão que Deus chamou a igreja, e indo até o norte, e aí no caso abrindo uma comunidade que se tornaria uma igreja extremamente missional, a igreja de Antioquia, de onde saem Paulo e Barnabé para as viagens missionárias. Dessa igreja de Antioquia nascem todas as outras igrejas dessa missão que vai sendo feita da primeira, segunda e terceira viagem missionárias de Paulo. Veja, de uma situação tão difícil que é essa perseguição, a igreja avança, a igreja não paralisa, a igreja não retrocede, a igreja não se esconde, a igreja não se isola, a igreja avança diante das dificuldades, tendo alvo em Cristo, em amá-lo, em permanecer em comunhão com Ele, mas também em pregar o Evangelho e cumprir a missão que Deus deu à igreja. E o fruto dessa obediência, o fruto desse relacionamento com o Senhor e da missão da igreja, e cumprir essa missão, é o crescimento dessa igreja, é que nasce essa igreja tão maravilhosa. E a igreja Antioquia, ela apoiava de uma forma tão extraordinária mais ou menos 5.000 órfãos. Só essa igreja, na cidade de Antioquia, assistia mais ou menos 5.000 órfãos. Veja o resultado da perseguição. Então, às vezes nós perguntamos: por que das perseguições? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? A gente precisa deixar a pergunta por quê, ela é importante, mas precisamos deixá-la de lado um pouco e nos focar em amar o Senhor, pregar e viver o Evangelho, cumprindo a missão que Deus nos deu. E esses porquês vão sendo respondidos à medida que amamos ao Senhor e lhe obedecemos e cumprimos sua missão. E então, no final, quando nós olhamos para trás, nós vamos ver os porquês. Nasce uma comunidade tão maravilhosa, pessoas, centenas, milhares de pessoas ouvem o Evangelho. Essa igreja de Antioquia, inclusive, se torna maior que a igreja de Jerusalém. É uma igreja extremamente missional, poderosa em amar o Senhor. Os gentios estão ouvindo o Evangelho. E dessa igreja, as 3 viagens missionárias de Paulo, que vão abarcar já até a intenção da Europa, de ir Paulo à Europa, essa igreja se torna a base, a igreja de Paulo. Vemos também aqui, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, diz o versículo 21. A igreja de Jerusalém manda Barnabé. Barnabé agora vai deixar a igreja em Jerusalém, será o pastor dessa igreja em Antioquia, ele que vai pastorear essa igreja. Imediatamente Barnabé vai e
Saulo aí já tinha se convertido, pega Paulo em Tarso, traz para perto dele, né? Busca Saulo, traz para perto dele e pastoreia a vida de Paulo. Paulo tem como seu pastor o próprio Barnabé, e eles dois saem juntos nas viagens missionárias. Então veja todos os benefícios, todas as bênçãos que decorrem do sofrimento, da perseguição, das lutas, das dores. Mas isso tudo acontece porque essa igreja segue amando ao Senhor. Segue em comunhão com o Senhor, em fidelidade ao Senhor, mesmo em meio a todas essas circunstâncias adversas, e continua cumprindo a missão que Deus lhe deu, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja segue nisso, e enquanto a igreja ama a Deus e cumpre sua missão de pregar o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, a bênção de Deus, a mão do Senhor estava com eles. Você quer a mão de Deus sobre a sua vida, caro irmão? Então, independentemente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, siga amando ao Senhor. Siga fazendo a vontade de Deus. Não se desvie de Deus e da sua vontade. Ao contrário, siga fazendo a vontade de Deus. Siga amando o Senhor, e Deus vai operar sua mão poderosa sobre a igreja. E o texto sagrado vai mostrar que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Veja, Barnabé estava lá naquela perseguição. Barnabé também estava sendo perseguido em Jerusalém. Barnabé também estava sofrendo e vendo parentes e pessoas queridas e amados sofrendo por causa da perseguição. Mas ele continuava cheio do Espírito Santo. Um homem bom, como o próprio Deus, cheio de fé. Ele então, esse instrumento para associar Saulo à igreja de Antioquia, e ali então a igreja, junto Paulo e Barnabé, ensinam numerosa multidão de irmãos, e essa igreja cresce e é ensinada na palavra de Deus, e o texto vai dizer, tendo encontrado, levou a Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O resultado, né, de tudo isso é a identificação dessa igreja com Cristo. Cristo também foi perseguido, Cristo também foi açoitado, o nosso Senhor também sofreu perseguições intensas e profundas, e continuou amando o Senhor, amando o Pai Celestial, e continuou na sua missão de pregar o Evangelho. A igreja deve fazer o mesmo, e a igreja então é identificada com a própria pessoa de Cristo, porque ela ama, porque ela é fiel e comprometida com o Senhor, porque existe ensino bíblico verdadeiro, ela vive em unidade, em comunidade, e ela prega esse evangelho fazendo bem a toda a sua comunidade que está ao seu redor. Tem 5.000 órfãos aqui, vamos abraçá-los, amá-los em meio às nossas lutas, dores e sofrimentos, vamos ser bênção na vida deles, pregando o evangelho. Uma geração inteira foi salva por Deus, aqueles órfãos ali em Antioquia, porque uma igreja se dispôs a amar o Senhor e ser uma bênção na sua comunidade, mesmo diante das lutas. Que Deus nos abençoe e que sejamos como essa igreja maravilhosa, a igreja de Antioquia.